falando hoje a respeito um pouquinho mais sobre alienação parental, porque diz respeito a vários assuntos que eu tenho visto ultimamente, de perguntas que chegam e tudo mais. Então eu achei interessante voltar a esse tema, uma vez que o vídeo que nós temos aqui gravado no canal, ele ficou meio curtinho, foi até cortado no final, se não me falha a memória, é o segundo vídeo que eu tenho. Então, como eu vejo as pessoas muito equivocadas com relação a isso, eu achei por bem voltar a esse tema, porque ele é muito atual, é muito presente na vida de quem tem guarda e daquele outro que também que exerce o direito de visita. Então eu vou começar falando com vocês hoje diretamente de acordo com o texto de lei, para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, a Lei de Alienação Parental é a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, portanto essa lei tem 6 anos, e essa lei, muitas vezes quando as pessoas caem na prática da alienação parental, com base nessa lei, a parte contrária pode entrar na justiça alegando alienação parental e até mesmo pedindo alteração de guarda por conta dela. Então vamos ao artigo 2º, que ele diz exatamente o que é o ato de alienação parental. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, traduzindo para vocês, é aquela situação onde aquele que detém a guarda, na maioria das vezes, é aquela pessoa que tem mais acesso com a criança, que tem mais convivência com a criança, começa a praticar determinados atos com o intuito de afastar a criança da outra parte. Então começa a fazer críticas, por exemplo, se é a mãe, começa a fazer críticas sobre a pessoa do pai, dizer coisas que podem até ser verdade, mas que a criança não tem condição de entender. E que conforme a idade que a criança tenha, vai criar um afastamento entre ela e o pai. E muitas vezes pode acontecer também do pai começar a falar coisas para o filho, de maneira a acabar com aquela imagem que o filho tem com relação à mãe dele. Então, por exemplo, fazer chacota, fazer comentários indevidos, ou então o pai que manda um presente e às vezes não chega até o filho, ou a mãe que manda o presente quando o pai está com a guarda e não chega até o filho, criar dificuldades no exercício do direito de visita do pai. Por exemplo, tem casos que às vezes é dia de visita do pai e reiteradamente o pai aparece para pegar a criança e a criança tem uma festa para ir. Então, não é respeitado o dia de visita do pai, né? Muitas vezes o guardião, ele não considera que naquela data que apareceu aquela festinha para a criança, é a data do pai retirar. E ora, o pai está esperando às vezes 15 dias, chega para pegar a criança tem uma festa para ir. Como que você explica para uma criança de 5, 6 anos que ela não pode ir na festinha porque o pai chegou para pegar? Ou como que o pai vai competir, chega para pegar a criança, como que ele vai competir com uma festinha com um monte de criança, né? Isso tem que ser tratado por quem detém a guarda. Chegou o convite, é dia de visita do pai, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar para não prejudicar o direito do pai. E muitas vezes o que a gente percebe é assim, as pessoas alteram a data de visita daquele pai ou daquela mãe que não detém a guarda, a parte contrária aparece para pegar a criança, fica com a maior cara de tacho porque a criança não está disponível para o passeio, ou às vezes nem está mais em casa porque já saiu, já foi para tal da festa. E o guardião ainda fica bravo quando aquele pai deixa de exercer o direito de visita, achando que ele tem a obrigação de entender o tempo inteiro. Até tem que ter um certo bom senso, porque a gente não vai arrumar briga por causa de tudo. Mas vocês concordam que não é justo? É muito injusto, gente. Quer dizer,
O guardião já fica o tempo inteiro com a criança. O pai, às vezes, ele tem um único dia para visitar a criança a cada 15 dias. E aí a gente vai diminuir esse direito desse pai, não é? Então, essa prática reiterada, ela pode constituir em alienação parental. E com base nisso, dá ensejo para que a parte contrária vá ao judiciário, muitas vezes até com base nisso, pedindo a alteração da guarda e, obviamente, vai ter todo um processo, tudo, e se ficar comprovado de que aquele guardião ele está praticando atos de alienação parental, ele pode sofrer uma sanção, que conforme o próprio legislador, a mais grave delas é vir até a perder a guarda. Então a gente está falando de coisa séria, né? Obviamente que não é qualquer coisa que vai caracterizar a alienação parental, mesmo porque tudo aquilo que se alega no judiciário tem que ser provado, né? O ônus da prova é de quem alega. Esse tipo de prova é feita através de mensagem, de diversos documentos que as pessoas possam vir a ter, e assim como a realização de laudo psicossocial que o juiz determina, onde, através de psicólogos e de assistentes sociais, essa criança vai ser ouvida, as partes serão ouvidas e tudo mais, para se chegar numa conclusão, se houve ou se está havendo ou não aqueles atos de alienação parental. Por quê? Essa prática reiterada, ela pode desencadear numa enfermidade psíquica para a criança. Não vou entrar aqui no mérito, porque em várias oportunidades já repeti isso, eu não sou psicóloga, nem poderia. Mas a gente sabe que a criança alienada, ela começa a apresentar determinados comportamentos muito próprios de criança alienada. Dentre eles, começa mal na escola, a criança não quer comer, fica doente com frequência, começa a apresentar uma certa rejeição com relação ao pai ou à mãe, né, contra quem ela está sofrendo aquela alienação parental. Se percebe que a criança fica meio chorosa, ela perde a naturalidade dela, ela perde o brilho, porque o adulto acaba manipulando essa criança. Então, o objetivo desse vídeo é deixar claro para vocês que não interessa a ninguém a alienação parental. Mesmo porque a criança vai crescer, eu disse isso no vídeo no Dia das Mães, essa criança vai crescer e ela vai ter condições de voltar no tempo e fazer um juízo de valor e ver tudo o que aconteceu com ela, né? E não há mal que dure para sempre, gente. Então, vai chegar uma hora que a criança vai perceber quem fez exatamente o quê. E eu garanto para vocês, o tempo não volta, tá? Esse tempo perdido em que a gente muitas vezes não pensa nas atitudes que a gente tem com os nossos filhos, o tempo cobra e cobra muito caro, porque passa muito rápido. Essa criança hoje indefesa, que ouve tudo, que suporta tudo, que chora, que vira uma marionete na mão do alienador, o tempo vai passar e ela vai perceber quem estava errado, e aí muitas vezes a situação se inverte, porque ela vai ficar revoltada pela alienação que ela sofreu. Então tenham cuidado, sejam respeitosos, sejam cautelosos. Em todos os vídeos eu insisto nisso, gente. Por quê? Porque nós estamos falando de gente, e quando a gente fala de gente, a gente deve levar em consideração o respeito. Então é respeito pelo pai dos nossos filhos, pela mãe dos seus filhos, pelos seus próprios filhos e pelo futuro que vocês estão preparando para eles, para que eles sejam adultos completos e não pela metade.